Vamos começar então. Bom dia. Antes de fato começar a nossa aula, queria dizer que essa aula vai ficar gravada, ainda estamos em fase de adaptação. O interessante seria que todos os colegas conseguissem estar conosco aqui dentro do chat, interagindo, entendendo que ainda estamos nesse processo de adaptação. Eu vou disponibilizar as aulas para vocês, só que as plataformas que nós pudermos encontrar vão facilitar aí nosso processo de aprendizagem, porque nós vamos ter um momento aí para trocar ideias, tirar dúvidas, mas de qualquer forma, se não conseguiu acessar essa aula nesse momento, junto comigo, a aula vai ser disponibilizada, vai poder acompanhar os conteúdos que foram ministrados aí na internet. Antes de nós começarmos de verdade a aula, uma mensagem importante é que nós ainda estamos nos adaptando a essa nova realidade aí que o Covid acabou nos proporcionando, mas os professores estão empenhados em se adaptar, preparar suas aulas, adaptar os seus planos de ensino, as aulas que já estavam prontas, para passar para vocês e nós não termos uma perda nesse período. Veja bem, diferente do que já aconteceu com outras gerações nesses períodos de crise global, hoje nós somos, de certa maneira, privilegiados, porque podemos contar aí com os avanços da tecnologia para suprir as nossas dificuldades e até o nosso distanciamento. Então, vamos tentar fazer uso, vamos fazer uso da internet esses dias, nos adaptar a essa realidade nova para conseguirmos suprir as nossas dificuldades. O Iago está aí conosco, mandar um oi para o Iago. Tudo certo, Iago? Está conseguindo acompanhar a aula tranquilo? Está ouvindo bem? O áudio está bom? Responde aí. Não sei se ele conseguiu receber a mensagem. Opa, mandou no chat aqui. Tudo certo. Beleza, então vamos seguir. Nas últimas aulas, nós iniciamos, então, o estudo a respeito do ciclo hidrológico, vimos como é que funciona a dinâmica da água dentro da bacia hidrográfica, que ela se transforma em seus diferentes estados físicos, e que em cada estado físico ela afeta a bacia de uma maneira. Vimos também que, apesar de considerarmos o ciclo da água fechado a nível global, a nível local esse ciclo não é fechado e que as interações que nós temos a nível local, muitas vezes elas não retornam para o mesmo ambiente da mesma forma. Uma precipitação que acontece numa bacia hidrográfica, não podemos garantir de maneira nenhuma que o escoamento, a evapotranspiração, a evaporação vai acontecer também na mesma bacia hidrográfica. Na aula de hoje, vamos estudar de forma mais específica um importante processo desse ciclo hidrológico, que são justamente as precipitações. Vou compartilhar aqui a apresentação. Então, na semana passada, eu enviei para vocês um material prévio que tratava das precipitações, e na aula de hoje vamos estudar seu comportamento de forma mais específica. Então, veja bem. A água está presente aí em seus diferentes estados físicos dentro da bacia hidrográfica. E a precipitação em si é um processo de condensação do vapor de água na atmosfera, que precipita, que cai na superfície terrestre, e ele não acontece só em forma de chuva, como nós imaginamos. No Brasil, nós costumamos associar a ideia de precipitação com a ideia de chuva, porque uma parte significativa, quase que total, da precipitação que nós temos é em formato de chuva. Mas nós temos precipitações com água em outros estados físicos, como, por exemplo, granizo, neve, geada, orvalho.
A diferença entre essas precipitações é justamente o estado em que a água se encontra. E qual que é a importância de estudar esse fenômeno? Veja bem, dentro da engenharia, talvez o fenômeno de mais interesse e que movimente mais a nossa dinâmica dentro dos estudos de obras hidráulicas seria o escoamento superficial. Entender como a água escoa dentro de uma realidade, seja ela urbana, seja ela rural, porque grande parte dos nossos dispositivos hidráulicos eles funcionam para atender essa dinâmica do escoamento. Mas nós temos uma séria dificuldade em obter informações sistematizadas sobre o escoamento superficial, de modo que a precipitação ela representa um importante elo de ligação entre esse fenômeno hidrológico de muito interesse, que é o escoamento. O elo de ligação, o fenômeno que nos permite compreendê-lo melhor, é a precipitação. A precipitação que é um processo aleatório, ou seja, não permite uma previsão determinística com grande antecedência. Apesar de nós fazermos os nossos estudos meteorológicos, são previsões que nós fazemos, não é 100% assertiva, porque a precipitação é um processo aleatório. Desta maneira, para nós conseguirmos ter uma compreensão melhor desses fenômenos, entender como ele funciona, é analisando seu comportamento no passado através de ferramentas estatísticas. Então, nós analisamos a sua frequência de ocorrência, a forma como ela se distribui, tanto espacialmente como temporalmente. E esse estudo do comportamento da chuva no passado permite que nós façamos alguns tratamentos de dados com ferramentas estatísticas para entender melhor a dinâmica na chuva em determinadas regiões. Veja, os fatores climáticos são de suma importância para o comportamento das chuvas. Dentre os fatores que apresentam significativa importância, nós temos aí a temperatura, a umidade e o vento. Principalmente pela influência que esses três fatores têm sobre os processos de evaporação e da própria precipitação. Como vocês podem ver aqui na figurinha do lado, essa imagem aqui ela foi extraída de um artigo que apresenta, eu vou enviar esse artigo no final da aula para vocês, a distribuição pluviométrica das precipitações no estado do Tocantins, feita com séries históricas que vão lá do ano de 1977 até 2006. E como vocês podem ver, a chuva ela se distribui de forma diferente ao longo do estado do Tocantins. Esse comportamento ele é semelhante em outras regiões do mundo. A chuva ela se distribui de forma diferente, tanto com relação à sua distribuição espacial, como vocês podem ver, como na sua distribuição temporal, que nós veremos a seguir. E essa distribuição heterogênea da chuva, de forma diferente da chuva, tem a ver justamente com essas características de cada localidade, com suas características de temperatura, com as características de umidade, com a influência do vento em certo período do ano. Então, essas interações com a própria natureza e com o próprio ambiente acabam modificando de lugar para lugar, de ambiente para ambiente, o comportamento das precipitações. Muito bem. E quais são as características de interesse que nos auxiliam na compreensão desse fenômeno? O total, ou seja, o quanto precipita em cada região. Se vocês olharem mais uma vez a figura, vocês vão ver que ela apresenta o total de precipitação em milímetros em lâmina, que geralmente é a unidade que nós medimos. A lâmina, deixa eu abrir uma anotaçãozinha rápida aqui. Nós veremos isso nas próximas aulas também, mas a lâmina de água é uma unidade de volume
por área. Volume por área. Então, se nós temos aqui uma medida que é em metros cúbicos e áreas em metros quadrados, nós temos a lâmina, que é uma medida em metros, uma unidade linear de medida. Por isso que, muitas vezes, nós, assistindo o jornal, assistindo alguns programas, nós vemos que a precipitação ela nos dá em unidade linear. Por exemplo, 10 milímetros de chuva no ano, ou 20 milímetros de chuva. Isso funciona porque a lâmina é uma medida linear, ou seja, é um volume de água por uma determinada área. E esse é justamente uma das características principais de interesse. O quanto precipita em cada região. Então, essa precipitação em total é representada justamente como nós vemos na figura aqui. A nível de exemplo, se fôssemos citar aqui, é que no período seco, no estado do Tocantins, aí no período que vai entre março e setembro, nós podemos perceber que os totais de chuva são maiores na região norte do nosso estado, mais próximos aí dos 40 ou 50 milímetros, enquanto nós temos na região sul do nosso estado precipitações com totais menores, mais próximos de 10 milímetros. Veja, é uma das formas de nós interpretarmos a dinâmica das chuvas em uma determinada localidade. Já faço uma ressalva aqui, só olhando essa imagem, nós podemos perceber a importância do Sistema de Informações Geográficas, né, o SIG, dentro do estudo da hidrologia. Dá para fazer uma outra aula só sobre isso no futuro. Então, vou remover aqui nossas alterações. Então, seguindo, quais outras características de interesse? A duração de chuva, ou seja, qual é a sua distribuição temporal? Quanto tempo a chuva dura? Qual que é o período de duração dessa chuva? É uma chuva de duração maior? É uma chuva de duração menor? A seguir, quando nós estivermos estudando intensidade de chuva, nós vamos perceber que essas duas características, intensidade e duração, elas estão de alguma maneira relacionadas. Elas, na verdade, são indiretamente proporcionais. À medida que eu tenho uma chuva de duração maior, ela apresenta intensidades menores, enquanto que chuvas de duração menores apresentam intensidades maiores. E outro parâmetro é justamente essa intensidade. Como é que esse total de chuva se distribui em determinado período de tempo? Ou seja, milímetros por hora ou milímetros por ano. Como se dá esse total, essa distribuição total da chuva em um determinado período de tempo? Isso é a intensidade. Intensidade aí que, junto com a duração, são uma das características de grande importância que constantemente nós nos debruçamos para identificar dentro de cada região. Qual que é a intensidade de chuva no estado do Tocantins? Qual que é a intensidade de chuva que eu tenho que adotar nos meus projetos de drenagem urbana no município de Gurupi? E para encontrar essa intensidade de chuva, um dos fatores que nós temos que levar em consideração é a duração. Então, existe uma relação direta entre essas duas características. Outra característica das precipitações que são importantes para entendermos a sua dinâmica é justamente a distribuição espacial e a distribuição temporal. Como nós já conversamos, a chuva ela se distribui de forma diferente ao longo do tempo e também ao longo do espaço. É importante... Opa, um outro colega aqui quer participar da aula, vou... Só adicioná-lo aqui. Ademar, seja bem-vindo. Estamos aqui na nossa aula sobre precipitação. Então, veja bem,
A chuva ela se distribui de forma diferente. É muito importante nós entendermos isso, porque lá na frente, quando nós estivermos trabalhando com métodos de transformação de chuva em vazão, nós vamos ver que existem alguns métodos que levam em consideração essa distribuição heterogênea, ou seja, diferente, não permanente da chuva no tempo e no espaço. Por exemplo, o método racional. Próxima aula, quando nós estivermos tratando sobre métodos, quando nós estivermos tratando sobre escoamento, vazão, nós vamos ver como é que funciona a compreensão dessa distribuição espacial e temporal da chuva em alguns modelos de conversão de chuva em vazão. E como é que se dá a formação das precipitações? Lembrando, quando nós estudamos lá na primeira aula o ciclo hidrológico, nós sabemos que a água ela se encontra na natureza em diferentes formas. No estado líquido, no estado gasoso. E isso acontece na atmosfera. A nossa atmosfera ela é formada, dentre outras coisas, por umidade, ou seja, água no formato de vapor de água. Uma das componentes da nossa atmosfera é a umidade, é vapor de água. Água no formato de vapor, nesse estado físico da matéria. Além disso, nós também temos pequenas partículas de água na atmosfera, mas elas são gotinhas tão pequenas, tão pequenas, tão pequenas, que elas não estão sobre o efeito, aliás, elas estão sobre o efeito da força da gravidade, só que elas não precipitam, porque elas são muito pequenas. Então, a força da gravidade em si não atrai essas partículas para a superfície da Terra, porque elas são partículas muito pequenas. Então, além dos ares, além dos diferentes tipos de gases que formam a atmosfera, nós também temos a umidade, o vapor de água e temos também essas pequenas partículas de água na atmosfera, em suspensão, como vocês podem ver aí na figura. Pequenas partículas de água em suspensão, que não precipitam. Para a formação das precipitações, nós precisamos de todos esses elementos. Precisamos da umidade presente na atmosfera, na forma de vapor de água. Precisamos de algum mecanismo de resfriamento. Por que o mecanismo de resfriamento? Como nós vimos também na primeira aula, as mudanças no estado físico da água estão associadas principalmente a dois fenômenos. Quais são esses fenômenos? O primeiro fenômeno é a temperatura e o segundo fenômeno é a pressão. Ou seja, quando nós temos alteração na temperatura, nós temos um distanciamento ou uma aproximação das moléculas de água. E isso influencia no seu estado físico. Por exemplo, quando nós temos um aumento significativo, vou até colocar em vermelho. Quando nós temos, por alguma razão, um aumento significativo da temperatura, o que acontece com as moléculas de água? As moléculas de água, elas se distanciam e começam a agitar. Essa agitação é justamente a transformação, essa dinâmica, no estado físico da matéria. Antes, elas estavam mais agrupadas, menos agitadas, ou seja, no estado sólido ali, na forma de água, como nós conhecemos, na forma de gelo, na forma de água. E à medida que a temperatura aumenta, nós temos uma agitação dessas moléculas e agora elas começam a se distanciar e ficar mais agitadas.
essa agitação muda, altera o estado físico da matéria. É necessário, para a formação de precipitações, que esse processo aconteça. Então, se com o aumento da temperatura as moléculas elas se distanciam e se agitam, o que acontece quando eu tenho uma diminuição da temperatura? Ou seja, em vez de ter um aquecimento, quando eu tenho um resfriamento. Quando eu tenho um resfriamento, uma diminuição da temperatura, o que acontece é justamente o oposto. Essas partículas que antes estavam mais separadas, agora passam a se agrupar mais. Estão mais agrupadas. Se nesse processo aqui, que é o que acontece, por exemplo, na evaporação, a água que estava no estado líquido passa para o estado de vapor. Quando eu tenho um resfriamento, o vapor de água, ou seja, as partículas de água que antes estavam assim, elas passam para esse estado mais agrupados, saem do estado de vapor e agora passam para o estado líquido, se transformando em água, se transformando em gotículas de água. Isso é o que acontece na atmosfera. Se vocês analisarem aqui, ó, nós temos partículas desagrupadas de água, distantes, agitadas. Quando, por algum motivo, nós temos um processo de resfriamento das massas de ar, resfriamento que acontece na atmosfera, essas partículas de água começam a se agrupar. Elas começam a se agrupar, se transformando em gotas de chuva. E agora, essas partículas que antes eram muito pequenas para precipitar, adquirem maior densidade, um peso maior, vamos dizer, e agora elas são atraídas pela força da gravidade para a superfície. É assim que são formadas as precipitações. Então, é necessário esse mecanismo de resfriamento do ar e um mecanismo de crescimento das gotas, que nós chamamos de coalescência, que é justamente esse processo de agrupamento dessas gotículas de água em suspensão, se transformando nas gotas de chuva. Esses processos de resfriamento e aquecimento das massas de ar acontecem principalmente por ascensões adiabáticas. Se nós lembrarmos lá nas nossas aulas de física, nós vamos recordar que um processo adiabático é aquele processo em que não existe troca de temperatura, aliás, não existe troca de calor com o meio ambiente, com o ambiente. A troca de calor ela acontece só dentro do processo. Por exemplo, nós temos uma nuvem, uma massa de ar em determinado local, e dentro dessa nuvem nós temos ali processos de mudança de temperatura, aquecimento ou resfriamento. E esse processo acontece de uma maneira significativamente rápida, em que nós não conseguimos perder calor para o meio ambiente. Esse calor ele é perdido, é transferido só dentro ali da massa de ar. E aí acontecem os nossos processos de ascensão adiabática. Outro processo é o processo de formação das nuvens, isso que nós já conversamos, sobre o resfriamento por expansão adiabática de massas de ar que se elevam na atmosfera. Os tipos de precipitação têm a ver justamente com esse esfriamento dinâmico, ou seja, a condensação das precipitações. Esse movimento vertical das massas de ar, já nós vamos ter as ilustrações aqui, vai ficar mais fácil nós entendermos isso, é um requisito importante para a formação das precipitações. E as precipitações elas são classificadas justamente a depender da forma como esse esfriamento ele acontece. Então, quais são os tipos de precipitação que nós temos? Só uma ressalva aí, pessoal. Sei que alguns colegas estão assistindo aí a aula. Se vocês quiserem participar de alguma maneira, é só levantar a mãozinha, falar no chat ou pedir para eu liberar o microfone, aí que vocês podem participar da aula.
quiserem mandar um oi aí, tirar alguma dúvida, fazer alguma consideração, podem usar o chat. Então, levantar a mãozinha aí e mandar alguma mensagem no áudio. É só habilitar o áudio aí que nós todos vamos ouvir. Então, nós temos basicamente 3 tipos de precipitação. A primeira delas é a que nós chamamos de precipitação ou chuva frontal. Essas chuvas elas estão associadas aos movimentos de massas de ar de alta pressão para a região de baixa pressão. E a diferença dessas pressões é o que geram as precipitações. Se vocês olharem aqui na ilustração, nós temos, por exemplo, à esquerda, uma massa de ar quente. As massas de ar quente, geralmente, são as massas de ar que contêm mais umidade, mais vapor de água. E essas massas de ar, geralmente, também estão na parte de cima, né? Como elas são massas de ar mais quente, elas têm mais vapor, elas são menos pesadas, que tem menos água condensada, vamos dizer assim, elas se deslocam para cima, como a setinha indica. Enquanto que as massas de ar fria, elas são massas mais secas, são massas mais pesadas também, e elas passam na parte de baixo. Quando nós temos um encontro dessas massas de ar, como aqui, ó, nessa região que nós chamamos de região frontal, o que acontece? Nesse ponto aqui, em que nós tínhamos uma massa de ar com altas temperaturas, nós temos partículas mais desagrupadas, mais distantes umas das outras, vapor de água, partículas muito pequenininhas que não estão agrupadas porque são muito leves e a força da gravidade não faz com que elas precipitem. Enquanto que desse outro lado, nós temos uma outra realidade. Nós temos partículas mais agrupadas, porque a nossa massa de ar é fria. Quando nós temos um choque dessa massa de ar quente com essa configuração, com a massa de ar fria, nós temos aqui, então, troca de calor. A massa de ar quente, em contato com a massa de ar fria, se resfria também. E as partículas que antes estavam desagrupadas, agora passam a se agrupar mais, olha só. E acontece justamente aquele fenômeno que nós vimos. As partículas que antes estavam desagrupadas, agora se agrupam. As partículas que antes eram muito pequenas, agora se transformam em gotículas de chuva, em gotas de chuva. E essas gotas de chuva, influenciadas pela força da gravidade, pela atração da gravidade, precipitam. Então, é assim que acontece as precipitações frontais. É pelo encontro frontal de massas de ar. Quais são as principais características dessas chuvas frontais? Dessas chuvas ocasionadas pelo esse encontro frontal de massas de ar quente com massas de ar fria. Elas são chuvas de pequena intensidade e longa duração e cobrem grandes áreas. Como são chuvas ocasionadas pelo encontro de massas de ar, são chuvas aí que geralmente cobrem grandes áreas. E são chuvas de pequena intensidade e longa duração. Outro tipo de precipitação são as precipitações que nós chamamos de precipitação orográficas ou chuvas de relevo. O que acontece? Essa precipitação ela é resultado da ascensão mecânica. Por exemplo, quando alguma corrente de ar úmido, pesada, ela é forçada a passar por uma barreira natural, como um morro, uma serra, uma montanha. E o que acontece? Essa massa de ar que estava carregada de umidade, ela tem que subir para conseguir passar pelo obstáculo, pela serra. Subindo, nesse processo de ascensão, o que acontece?
eu tenho um aquecimento, né? Aliás, eu tenho um resfriamento da minha massa de ar. À medida que ela sobe, ela perde temperatura. E nesse processo de perder temperatura, de se resfriar, eu tenho a precipitação. Nós já vimos como é que funciona. Então, as partículas estavam mais distanciadas uma das outras e por estarem distanciadas eram muito pequenas. E nesse processo de perder temperatura, de se resfriar, elas se condensam e precipitam. E nesse processo acontecem as precipitações. Quais são as características dessas precipitações? Elas são precipitações de pequena intensidade e grande duração também. E elas cobrem áreas pequenas. Veja, na minha serra aqui, eu posso dividir essa minha região em duas zonas. Uma primeira zona onde eu tenho a chuva, e essa região onde acontece a chuva, eu chamo de barra-vento. Vou escrever aqui. Essa é a região de barra-vento, onde acontece esse processo de precipitação, onde, vamos fazer uma associação aí, é o barra-vento, onde a minha nuvem ela é barrada, ela é impedida de passar por conta do meu obstáculo. Então, eu tenho a região de barra-vento. E enquanto que do outro lado, eu tenho a região de sotavento. São informações aí geográficas de como funciona esse tipo de precipitação. Esse tipo de precipitação é muito comum de acontecer, por exemplo, no litoral paulistano, no litoral paulista, ali próximo da Serra do Mar. Eu tenho uma foto aqui da Serra do Mar para vocês entenderem como é que funciona. Então, aqui nós temos o litoral paulistano, onde nós temos aqui o conjunto de serras que formam o Parque Nacional de Serra-Mar. Onde nós temos aqui o Parque Nacional de Serra-Mar, e aqui nós temos o Oceano Atlântico. Então, veja bem, as massas de ar, desenhar bonitinho de novo aqui, as massas de ar, geralmente aquecidas, que vêm aqui do oceano, para outro participante aqui, o colega Maicon entra na aula, seja bem-vindo, meu parceiro. As massas de ar aquecidas que nós temos aqui, que vem do oceano, não ficou muito bem de ver não, vocês estão conseguindo aí, elas caminham, se direcionam em direção ao continente. Mas aqui no continente elas encontram um obstáculo geográfico, um obstáculo físico, que são as montanhas. E para que elas consigam passar para o outro lado, elas precisam subir. E nesse processo de subir para atravessar o obstáculo, eu tenho uma diminuição da minha temperatura. Com a diminuição da minha temperatura, as gotículas de água presentes aqui na minha massa de ar se agrupam, se condensam e precipitam aqui na Serra do Mar. A nuvem agora menos carregada, a massa de ar menos carregada, consegue transpor o obstáculo. Essa região onde acontece a chuva eu chamo de barra-vento, a região do outro lado eu chamo de sotavento. Ó, só para vocês verem, aqui tem uma imagem que alguém conseguiu pegar, eu peguei essa imagem na internet, de uma chuva acontecendo justamente no estado de São Paulo, lá na região de Serra-Mar. Vocês podem ver aqui, nós temos a nuvem, né, carregada, e nós temos um obstáculo físico. E para que a nuvem consiga passar por esse obstáculo físico, ela precipita. Ela sobe e acontece a precipitação, né? Olha que característica interessante aqui, para vocês verem a influência desse fenômeno no comportamento da chuva das regiões. Vou mostrar mais uma vez a foto. Ó. Aqui dentro nós temos a região de São Paulo, né? A cidade de São Paulo, a região de Santos, e aqui nós temos a Serra. Olha o que acontece. Em Santos, a precipitação média anual
é de 2.153 milímetros de chuva. Em Cubatão, também na região paulistana, é de 2.530 milímetros no ano. Mas olha na região serrana, quando eu estou ali a 350 metros de proximidade da serra. Olha a diferença. A minha precipitação é, em média, de 3.151 milímetros por ano. Quanto mais próximo da serra, você está vendo? Justamente por conta desse fenômeno. Olha, a serra a 850 metros de distância, uma precipitação de 3.874 milímetros no ano. Justamente por conta desse processo que nós conhecemos aqui. É o efeito das chuvas orográficas. As massas de ar que vêm carregadas do oceano, ao entrarem no continente, elas têm que precipitar para conseguir transpor os obstáculos geográficos, conseguir transpor os obstáculos de relevo. E essa chuva nós conhecemos como chuva orográfica ou chuva de relevo. Um outro tipo de chuva, muito comum de acontecer na cidade, são as precipitações convectivas. Essas precipitações convectivas, elas acontecem por conta principalmente de um aquecimento desigual da superfície terrestre. Quando nós temos um aquecimento desigual dessa superfície, acaba gerando uma região de desequilíbrio térmico. Então, aqui nós temos uma massa de ar fria e vamos imaginar que aqui na cidade nós temos um aquecimento acentuado da superfície. Com o aquecimento dessa superfície, o ar presente nessa região, ele sobe. Esse ar carregado de umidade, como nós vimos, ele sobe. Ele ascende por ascensão adiabática, ele sobe. E quando ele chega a determinada altura na atmosfera, à medida que ele vai subindo, ele perde temperatura. Então, ele aquece rapidamente e resfria rapidamente. Nesse processo de aquecimento e resfriamento, nesse processo que nós chamamos de processo convectivo, de ganho de temperatura e perda de temperatura num pequeno intervalo de tempo, nós temos uma precipitação. Então, a massa de ar aquece rapidamente por conta do aquecimento da superfície, por conta da cidade, asfalto, muita região impermeabilizada, a massa de ar é aquecida e rapidamente resfriada e nós temos o processo de precipitação. Quais são as características desse processo? Elas são chuvas de grande intensidade e curta duração. Então, elas são chuvas muito rápidas, mas com grande intensidade. Eu acho que essas chuvas são chuvas muito comuns aí dentro da cidade. Por exemplo, são chuvas muito comuns aqui em Palmas. Acredito que são chuvas muito comuns também na cidade de Gurupi. Vocês sabem essas chuvas que acontecem de forma muito rápida? O dia parece que está um calor miserável, insuportável, e do nada, você vê formando uma chuva ali, no meio da cidade. No meio da cidade, forma uma chuva, num dia extremamente quente. E essa chuva, ela é muito rápida, só que também ela é muito intensa, muito volume de água num período rápido. Só que, por exemplo, isso aconteceu lá onde você trabalha. Quando você chega na faculdade, todo molhado, todo ensopado, e você pergunta, rapaz, tu viu a chuva que aconteceu? A pessoa que trabalha, que estuda lá na faculdade, lá na Unic, que é um pouco mais afastado do centro, fala o quê? Não, rapaz, aqui na Unic não choveu, não. Aqui não choveu, não. Choveu lá no centro, mas aqui não choveu. Justamente as características dessa chuva convectiva. São chuvas que cobrem regiões pequenas, grande intensidade e curta duração, justamente por esse processo de aquecimento desigual da superfície. Ó, eu tenho aqui algumas imagens dessas chuvas convectivas. Olha, então, são chuvas que acontecem em regiões muito pequenas por conta desse aquecimento desigual da superfície. Nós conseguimos identificar muito bem onde a chuva está acontecendo. Ó. Então, são características dessas chuvas convectivas. Cobrem áreas muito pequenas, são chuvas de alta intensidade e pequena duração.
Um comportamento que nós precisamos entender é que as chuvas, como eu já mencionei para vocês, elas têm variabilidade espacial, ou seja, elas não se comportam da mesma maneira em toda a bacia hidrográfica ou em toda a área de estudo, mas elas se comportam de maneira diferente. Nessas figuras aqui, por exemplo, nós podemos acompanhar o movimento das chuvas, a sua variabilidade espacial, em 3 dias consecutivos. Nós temos aqui o dia 3 de dezembro, na primeira imagem aí à esquerda, e a chuva ela está aí mais localizada na região sul do país. E nos outros dias ela vai se deslocando aí para a região sudeste e para a região mais a central do Brasil. Então, assim, a chuva ela se comporta de maneira diferente em cada região. Nós temos essa variabilidade espacial e é uma consideração importante a se fazer. A chuva ela não acontece de forma homogênea em toda a minha bacia, né? Ela acontece de forma heterogênea. Ela tem uma variabilidade espacial. E essas variabilidades na escala diária acabam gerando variabilidade na escala mensal, que por sua vez gera variabilidade na escala anual. Dependendo da região do país, a chuva se distribui de forma diferente ao longo do ano. Isso é consequência justamente da interação dos fatores climáticos. Por exemplo, no estado da Paraíba, lá em João Pessoa, a estação chuvosa é no meio do ano. Então, ali próximo de junho, julho, agosto, na Paraíba, é o que nós chamamos de fora de temporada, né? Você não vai conhecer o estado da Paraíba, você não vai conhecer João Pessoa, as praias, no meio do ano. Por quê? É a região chuvosa. Enquanto que em Brasília, no centro-oeste, a estação chuvosa é no começo do ano e no final do ano. Isso é muito característico aqui na região do estado de Tocantins também. Tenho aqui uma imagem, ela é um pouco antiga, se você analisar aqui no meio, você vai perceber que Tocantins e Goiás ainda são o mesmo estado, e a capital é Goiânia, aqui no cantinho. Vocês vão ver que no centro-oeste do nosso país, como acontece aqui, ó, em Goiânia, né? Em Tocantins acontece da mesma maneira. No começo do ano, nós temos um período de chuva, um outro período de chuva no final do ano, e no meio de ano nós temos um período de seca. Eu tive a oportunidade de publicar um artigo que eu, inclusive, já mandei para vocês, vai ser um dos materiais que eu vou mandar também no final da aula, que é a caracterização do regime pluviométrico de Araguaína, aqui no Tocantins. E justamente um dos fatores que são identificados é o comportamento da chuva ao longo do ano, que respeita esse comportamento que é apresentado aqui. Ó. No começo do ano nós temos chuva, no final do ano também, enquanto que no meio do ano nós temos um período de hiato aí, nós temos um hiato de chuva, um período sem chuva. E quando nós vamos para a região do Nordeste, por exemplo, na região ali, nós vemos um comportamento totalmente diferente. Olha aqui, João Pessoa e Recife. Nós temos um período sem chuva no começo do ano, enquanto no meio do ano nós temos um período chuvoso. Justamente por conta dessa distribuição espacial e temporal diferente da chuva. Por conta desse comportamento aleatório, nós podemos estudar, então, a frequência, aliás, estudar por conta de análises estatísticas, como a chuva se comporta. Esse estudo de comportamento da chuva nós fazemos por meio da análise da frequência de ocorrência. O resultado das análises de estatísticas de processos de precipitação que acontecem em diversos anos geram séries históricas de precipitação. E essas séries históricas permitem que nós estudemos os totais de chuva, ou seja, a intensidade de chuva em determinado período, e o tempo que essa chuva leva para cair, ou seja, e com qual frequência. Então, vamos imaginar aí que nós estamos analisando séries históricas do município de Gurupi. E a pergunta que nós fazemos é: com qual frequência ou em quantas vezes se repetem chuvas em Gurupi
com precipitação igual ou superior a 50 milímetros, chuvas de 50 milímetros. Nós analisamos a série de precipitação de Gurupi, vamos analisar e pegamos as informações de Gurupi de 30 anos atrás e analisamos nessas séries históricas qual a frequência de ocorrência, ou seja, em quanto tempo essa chuva de 50 milímetros leva para cair, em quantos anos ou em quantos meses. Então, a frequência é justamente esse estudo em que nós analisamos o número de vezes em que dada chuva ocorre ou é superada no intervalo de tempo. Geralmente, esse intervalo de tempo nós consideramos como 1 ano. E outro elemento que nós podemos caracterizar, depois de caracterizar a frequência, é o tempo de recorrência, que nós já vimos que é justamente o inverso da frequência, ou seja, é um intervalo médio de tempo para que determinado evento seja igualado ou repetido. Então, vamos analisar aqui. Essa questão do tempo de retorno, né? Por exemplo, uma precipitação com intensidade de 90 milímetros por hora está associada a um período de retorno de 50 anos. Ou seja, qual que é a interpretação que nós temos desse fenômeno? É que, em média, a cada 50 anos, ocorre na localidade uma precipitação com intensidade igual ou maior a 90 milímetros por hora. Existe uma diferença entre probabilidade e frequência. Veja, probabilidade é eventos que não são conhecidos. É como se nós fizéssemos uma análise futura. Olha, qual que é a probabilidade de tal evento ocorrer? Eu não conheço qual que é. Eu não entendo o comportamento desse evento. Então, eu não consigo estimar com base em fenômenos passados. É uma probabilidade, é um evento que está no futuro, vamos entender assim. Enquanto que frequência é a ocorrência no passado de determinado fenômeno. E refere-se a eventos que são observados. Aí, o que a gente faz com relação à precipitação? Vou até marcar aqui. Nós analisamos a frequência em que as chuvas ocorrem, ou seja, no passado, lá atrás, como é que a chuva se comportou nos últimos 50 anos? Vou colocar aqui, ó, 50 anos. Como a chuva se comportou nos últimos 50 anos? E com base nesse comportamento da chuva nos últimos 50 anos, nós fazemos estimativas ou probabilidades para estimar o comportamento da chuva no futuro, nos próximos 20 anos, por exemplo. Com base na frequência em que a chuva ocorreu nos últimos 50 anos, ou seja, no passado, nós estimamos a probabilidade em que ela ocorra no futuro. Opa, nós temos aqui o chat. A pergunta do Iago. Professor, no caso de São Paulo, em que a quantidade de milímetros de chuva foi maior, justamente isso que nós estamos conversando aqui, Iago, sobre o tempo de retorno. Vamos voltar um slide aqui rapidinho. Lá na cidade de São Paulo, por exemplo, o que eles disseram é que a chuva no estado de São Paulo, vamos dar um exemplo aqui, foi uma chuva com tempo de retorno de 50 anos ou de 100 anos. Vamos imaginar que é uma chuva de retorno de 100 anos. Ou seja, o que aconteceu em São Paulo, aquela chuva com intensidade tão grande, tão grande, tão grande, em média, acontece de 100 anos. Ou seja, para ela ser igualada novamente, uma chuva com intensidade daquela, ela leva em média 100 anos para acontecer. É isso que o tempo de retorno nos apresenta. Quando nós abaixamos o nosso tempo de retorno, a nossa intensidade diminui. Por exemplo,
uma chuva com período de retorno de 2 anos e uma chuva com período de retorno, vou colocar aqui, vou desenhar os dois aqui para nós entendermos. A primeira chuva, uma chuva 1, com tempo de retorno de 50 anos. E uma chuva 2, com tempo de retorno de 2 anos. Aí eu vou fazer uma pergunta para vocês, vou esperar um minutinho para vocês me responderem. Veja bem, qual que é a chuva que apresenta maior intensidade? Uma chuva com tempo de retorno de 50 anos ou uma chuva com tempo de retorno de 2 anos? Ou seja, qual que é a chuva mais catastrófica, vamos dizer assim, com maior intensidade? Qual que é a chuva mais intensa? Uma chuva com período de retorno de 50 anos ou uma chuva com período de retorno de 2 anos? O que vocês acham aí? Sim, claro, uma chuva com período de retorno de 50 anos. Ó, uma chuva com período de retorno de 50 anos quer dizer que a intensidade daquela chuva foi tão grande que, em média, leva 50 anos para essa chuva ser igualada ou superada. Leva 50 anos para acontecer uma outra chuva. Lembrando que nós estamos falando aqui do universo da estatística, né? Em média, leva 50 anos para esse evento ser igualado ou superado. Enquanto que uma chuva de intensidade de tempo de duração de 2 anos, leva em média 2 anos. Ou seja, de 2 em 2 anos, em média, esse evento de chuva é igualado. Não é uma chuva tão intensa. Beleza? É assim que nós interpretamos essa questão do tempo de retorno. Então, veja bem, existe aí essa diferença entre probabilidade e frequência. Existem algumas maneiras de nós interpretarmos essas probabilidades. Nós temos essa frequência de ocorrência. Principalmente, nós utilizamos 2 métodos. O método Califórnia, em que frequência é igual a M dividido por M, e M é justamente o número de vezes em que uma precipitação de mesma altura ou de mesma intensidade ela ocorreu, em N anos. E N é o número de anos da observação. E nós temos a distribuição de Kimball, ou o método de Kimball para análise de frequência, que dentro dos estudos hidrológicos é um método que nós utilizamos mais usualmente. Então, a frequência ela pode ser encontrada aplicando essa equação. Nós vamos fazer alguns exemplos aqui na frente para facilitar a nossa compreensão. Enquanto que o tempo de retorno é 1 sobre frequência. Então, olha, alguns exemplos aqui para nós entendermos como é que funciona esse comportamento. Considere os seguintes valores de intensidade de chuva em milímetros: 45, 90, 35, 25, 20, 50, 60, 65, 70 e 80. Considerando a distribuição de Kimball, qual é a probabilidade, ou seja, qual é a frequência de ocorrer uma precipitação maior ou igual a 90 milímetros por dia? E qual o tempo de retorno associado a ela? Ou seja, nós temos diversos valores aqui de precipitação, que nós entendemos que é em milímetro por dia, porque foi a unidade que a pergunta nos deu. E a pergunta que ele faz é: qual é a probabilidade de ocorrer uma precipitação maior ou igual a 90 milímetros? Veja bem, para responder essa pergunta, primeira coisa que nós temos que fazer é ordenar, para facilitar, as nossas informações de precipitação de forma crescente. Então, venham lá, desde a minha menor precipitação até a minha maior precipitação. Então, organizei de forma crescente. Qual é o meu M? Ou seja, o que é M? Número de vezes em que a precipitação da mesma altura ocorreu ou foi ultrapassada. Veja bem, não é o valor do evento, mas é o número de vezes que ele aconteceu. Qual que vai ser o meu M aqui? O que o meu exercício ele pede para mim? Qual a probabilidade de uma precipitação maior que 90 milímetros acontecer? Qual que é a probabilidade de um evento maior que 90 milímetros acontecer? Qual é o meu M? Vou anotar aqui. O meu M é um número de vezes, vou colocar aqui, número de vezes
em que ocorre uma chuva com precipitação maior que 90 milímetros, maior ou igual a 90 milímetros. Veja, o M não é a intensidade da chuva, os 90 milímetros, mas o número de vezes em que uma chuva igual ou 90 milímetros aconteceu. Então, se nós formos ver o nosso exercício, quantas vezes nessa minha série de dados uma chuva igual ou 90 milímetros aconteceu? Uma vez. Uma chuva de 90 milímetros. Então, meu M é igual a 1. N é o número de observações. Então, quantas observações eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Meu N é igual a 10. Como eu aplico o método de Kimball? Frequência é igual a M dividido por N mais 1. M eu sei que é 1, que é o número de vezes em que o fenômeno foi igualado. 1 dividido por 10 mais 1. 1 dividido por 11 é igual a 0,09, ou 9%. Ou seja, qual a probabilidade, nessa minha série de dados, de acontecer uma chuva igual ou maior que 90 milímetros por dia? É uma chance, uma probabilidade de 9%. Eu tenho 9% de probabilidade de ocorrer uma chuva igual ou maior que 9 milímetros, ou que 90 milímetros. E o que é o tempo de retorno? O tempo de retorno é o inverso da frequência, ou seja, é 1 sobre frequência. De quantos em quantos anos leva, em média, para uma chuva de 90 milímetros acontecer? Então, 1 sobre F, eu descobri que F é 0,09, 1 dividido por 0,09 igual a 11,1 anos. Ou seja, em média, leva 11,1 anos para que essa chuva de 90 milímetros seja igualada ou superada, ou seja, de 11 em 11 anos. É assim que nós fazemos a análise desse tipo de frequência. Ó, um outro exercício aqui, só para nós fixarmos de uma vez por toda essa análise. E qual a probabilidade de ocorrer um evento de precipitação menor que 60 milímetros por dia? Menor que 60 milímetros. Nós vamos analisar aqui, ó. É menor ou igual ou é só menor? Ó, então é menor, não é menor ou igual, só menor que 60. Qual o nosso M? Quantas vezes nessa nossa série de dados nós temos eventos que são menores que 60? 1, que é o de 50, 2, que é o de 45, 3, 4, 5. Então, nosso M é igual a 5. Nós vamos voltar aqui para resolver o exercício. Nós temos que frequência é igual a M dividido por N mais 1. O meu M é 5, o número de vezes que o evento se repete. E eu sei que o meu número é 11, né? O meu número de eventos analisados é 11. 10 eventos mais 1. 5 dividido por 11 igual a 0,45. Ou seja, eu tenho 45% de chance de ocorrer um evento de chuva que seja menor que 60 milímetros por dia. E qual que é o tempo de retorno associado a essa chuva? Tempo de retorno é igual a 1 sobre F. 1 dividido por 0,45. 1 dividido por 0,45 é igual a 2,25 anos. Ou seja, em média, leva de 2 anos, mais ou menos, 2,2 anos, para que uma chuva menor que 60 milímetros aconteça. Então, o raciocínio é esse. Não é muito complicado de se entender, não é bem simples. Outro elemento que nós temos que levar em consideração, vou esconder aqui, é o que eu chamo de grau de risco. O que é o grau de risco? O grau de risco é a probabilidade de um evento ser superado pelo menos uma vez em N anos. Essa é a minha fórmula do grau de risco. Então, como é que eu entendo o grau de risco? É justamente, como eu mencionei para vocês, a probabilidade de ele ser superado ao menos uma vez no ano. Matematicamente, ela é expressa da seguinte maneira.
1 menos 1 menos a frequência elevada ao número de anos que eu estou fazendo na minha análise. Trouxe alguns exemplos aqui para vocês. Ó, calcule o grau de risco, ou grau de ocorrência, associada a uma precipitação superior à de projeto para as seguintes condições. Ó, superior à de projeto. Ou seja, vamos imaginar que nós dimensionamos aí uma barragem para tantos anos de vida útil. Ó, minha barragem ela foi feita para viver 50 anos de vida útil, né? 50 anos de projeto. Qual que é a probabilidade de acontecer uma chuva que supere esses 50 anos? Então, o raciocínio é fácil. Olha, os exemplos que ele nos deu aqui. Um tempo de retorno de 100 anos e uma análise de 1 ano. Então, eu sei que a frequência é 1 sobre o tempo de retorno. Então, no primeiro passo aqui, 1 sobre o tempo de retorno, 1 sobre 100, eu tenho uma frequência de 0,01. E o risco, eu sei que é 1 menos a frequência elevada a n. Então, o risco vai ser 1 menos a minha frequência de 0,01, essa frequência que eu descobri, elevado ao número de anos da minha análise. 1 igual a 0,01. Ou seja, qual é o risco de ocorrer uma precipitação de ocorrência superior à de projeto com o tempo de retorno de 100 anos num projeto de vida útil de 1 ano? A probabilidade é de 1%. Então, nós temos outros exemplos aí. Em casa, depois, se vocês quiserem fazer os outros para irem criando mais afinidade, então, aqui as respostas. Acho que tem mais um exemplo aqui, respondido, inclusive. Veja bem. Qual o risco de uma rede de drenagem projetada para uma vida útil de 20 anos, ou seja, nosso N, falhar? Qual é a chance dela falhar na ocorrência de uma chuva de retorno de 50 anos? Então, veja bem, esse projeto, essa rede de drenagem, foi projetada para durar 20 anos. Qual a chance dela falhar se ocorrer uma chuva de intensidade X relacionada a um tempo de retorno de 50 anos? Então, vamos ver, ó, tempo de retorno é 50 anos. Qual que é a minha frequência associada a esse tempo de retorno? Frequência é 1 sobre T, 1 dividido por 50, então eu tenho uma frequência de 0,02, ou 2%. Qual que é o risco da minha rede de drenagem falhar nesses 20 anos? Então, 1 menos F elevado a N. Quem é o meu F? Qual que é a minha frequência? 0,02. Qual que é o meu N? 20. O risco da minha rede de drenagem falhar nesses 20 anos, se acontecer uma precipitação de 50, com tempo de retorno de 50 anos, é de 33%. É assim que nós analisamos risco. Muito bem. E como é que nós coletamos as informações a respeito de precipitação? Esse estudo da análise nós chamamos de pluviometria. No Brasil, a precipitação ela é coletada por aparelhos chamados de pluviômetros ou pluviógrafos. Que são aparelhos que nós utilizamos para coletar os dados de chuva. Essa precipitação era caracterizada por sua duração e por sua intensidade. E a quantidade de precipitação é normalmente expressa em termos de espessura de camada de água que se forma sobre uma superfície horizontal. Então, aqui nós temos um exemplo. Por que em geral, nós falamos que a precipitação ela é medida em milímetros? Olha, milímetros por ano, ou milímetros por dia. Como é que funciona? Nós entendemos que 1 litro de água, uma chuva de 1 milímetro, é uma chuva de 1 litro de água numa área de 1 metro quadrado. Então, você tem ali 1 metro quadrado e você tem uma chuva de 1 litro. 1 litro de água em 1 metro quadrado, nós temos uma precipitação de 1 milímetro. É por isso que nós chamamos em lâmina, né? Se você dividir esse volume de 1 litro por a área em metros quadrados,
nós temos aqui, então, 1 milímetro de chuva, não é? Então, é por isso que nós representamos assim. Os aparelhos que geralmente nós utilizamos para medir a precipitação é o pluviômetro, esse aparelhozinho que está aqui do lado. Esses aparelhos eles têm geralmente o formato de um funil, e aqui nessa região aqui de cima do aparelho, a água é captada e ela fica armazenada no corpo do instrumento. Aqui, ó. A água é captada no bocalzão de cima aqui e ela fica armazenada e ela é medida por meio de provetas, né? Então você tem as provetas graduadas e você mede qual foi a lâmina que precipitou. No Brasil, uma das agências que cuidam dessa questão das análises pluviométricas é a Agência Nacional de Águas. E os pluviômetros na ANA, eles são manuais, os pluviômetros manuais da ANA, eles são medidos uma vez por dia, sempre às 7 da manhã. Então, 7 da manhã, o rapaz responsável vai lá com a cadernetinha, abre o bocalzinho, a torneirinha do pluviômetro, coloca na proveta graduada e vê qual a lâmina de água que precipitou naquele dia. Quais são as preocupações que nós temos com relação a esse método? Nós temos que respeitar uma distância mínima dos obstáculos próximos do pluviômetro, para que não tenha interferência na coleta da chuva. E o pluviômetro ele tem que estar instalado numa região aberta, então, sem a interferência de obstáculos, e instalado a 1,5 metros do solo. Opa! Isso. O Michael perguntou, o tempo de retorno é estatístico, né? Quer dizer que pode acontecer mesmo antes da data prevista. Sim, pode acontecer. É a probabilidade de ocorrência. É por isso que a gente coloca em média. Ou seja, quando a gente fala em média, Michael, quer dizer que a média, em determinados momentos, pode acabar passando para mais ou acabar passando para menos. Mas, em média, ocorre naquele período, mas claro, pode acontecer antes. Por exemplo, São Paulo, mais uma vez utilizando o exemplo de São Paulo lá. Ano passado vamos imaginar assim, vamos imaginar que aquela chuva que aconteceu em São Paulo tem um tempo de retorno de 100 anos. Vamos imaginar, eu não sei de cabeça aqui, tem diversos estudos que fiz análise sobre aquelas chuvas em São Paulo e Minas Gerais, e eles têm estimativas do tempo de retorno daquelas chuvas. Mas vamos imaginar que aquelas chuvas lá têm tempo de retorno de 100 anos. Se nós colocarmos no papel a última vez, desde aquele evento, que São Paulo inundou daquele jeito, foi 100 anos atrás, é isso que aconteceu? De jeito nenhum, né? Nos últimos 10 anos aí, nós podemos contar, assim, quantas vezes São Paulo passou por aquele processo de chuvas com aquela intensidade. Então, assim, em média, essas chuvas levam esses períodos para acontecer. Mas elas podem acontecer antes, sim. Porque, na verdade, é que nem você colocou. São análises estatísticas que nós fazemos do comportamento das chuvas. A chuva é um fenômeno aleatório, a gente não consegue prever. Mas a gente consegue estimar, mais ou menos, analisando os eventos passados, qual a frequência de ocorrência, e analisando a frequência, a gente consegue analisar o tempo de retorno. Eu já conversei sobre esses pluviômetros algumas vezes com vocês, sobre os principais erros associados às medidas com os pluviômetros. Então, nós temos perdas por evaporação dentro do coletor, contagem incorreta das provetas. Então, o cara olhou, por algum motivo, o cara não olhou direito, não mediu. Água derramada durante a transferência do coletor para a proveta, isso acontece porque esse processo é manual. Graduação da proveta não corresponde à área do bocal. Leitura defeituosa da escala da proveta, anotação incorreta. Então, era uma chuva de 2 milímetros, o cara anotou uma chuva de 20. Então, tem todos esses detalhes aí, erros associados. Outros instrumentos são os pluviógrafos,
passar aqui, depois a gente pode conversar sobre eles. As medições de chuva por satélite também. O pessoal está participando aí. Deixa eu aceitar os colegas de vocês aqui. Como é que se dá a aquisição de precipitação? E aqui é importante porque, como eu falei para vocês, nós estamos nessa nova realidade aí, nós estamos nos adaptando às coisas que estão acontecendo. Então, veja bem, é muito provável que o nosso sistema de avaliação passe por algumas mudanças. Eu, por exemplo, estou pensando em adequar algumas coisas à nossa. E um dos trabalhinhos que eu vou passar para comprar, imagino que nessa realidade que o Brasil está enfrentando aí, se nos próximos meses nós não nos encontrarmos, é possível que as nossas avaliações elas sejam à distância, assim, né, de alguma maneira. Então, provavelmente, essa avaliação que eu vou passar para vocês na prova 1 vai ser um trabalhinho. E o trabalhinho que eu estou pensando em passar para vocês é justamente sobre análise de precipitações em regiões aqui do estado. Como é que nós podemos fazer a aquisição de dados de precipitação? Nós temos alguns bancos de dados que nos permitem fazer essas análises. Nós temos o banco de dados da ANA, que é o Hidroeb, e do INMET. Se vocês entrarem lá no site do Hidroeb, colocar no grupo do Google Hidroeb, vocês vão chegar nessa página aqui, que é a página do Hidroeb. Na aba Séries Históricas, aqui à esquerda, elas vão direcionar você para essa parte aqui do Hidroeb, em que é possível colocar o tipo de estação que você quer, se é uma estação pluviométrica, que mede precipitação, ou fluviométrica, que mede vazão, o código da estação, o nome, qual que é a bacia que ela faz parte, a subbacia, o município, e fazemos as nossas pesquisas. No item mapa, você pode procurar, por exemplo, o município de Gurupi para identificar no mapa quais as estações presentes. Ou você pode ir aqui na parte direita inferior, clicar na lupinha e quando a lupinha abrir, você fazer uma consulta da região de interesse. Então, por exemplo, eu abri a minha lupa e eu digitei lá na minha barra de pesquisa Gurupi. E encontrei, dentre outras, a estação 114-8005, que fica localizada, a estação pluviométrica, que fica localizada em Gurupi. Então, voltando aqui. Se você voltar lá na aba Séries Históricas e você colocar o número da estação pluviométrica que você encontrou e colocar em consultar, você vai poder baixar em diferentes formatos, em Excel, por exemplo, as informações de chuva daquela região. Por exemplo, você vai receber um arquivo no Excel com esses formatos. A primeira coluna é o número da estação, a segunda coluna é o nível de consistência. Eu posso explicar para você o que essas coisas significam no futuro. Nós temos, vou explicar logo, nível de consistência, nós temos basicamente dois tipos de informação nesses dados fornecidos pela ANA. Nós temos os dados que nós chamamos de brutos e os dados que nós chamamos de consistidos. Como vocês viram, nós temos uma série de erros associados às medições das precipitações. Um dos erros que tem a ver com medição, tá? Os dados consistidos são os dados que a ANA realizou uma avaliação prévia, uma revisão prévia. Então, ela olhou os dados que parecem errados e fez umas correções. Os dados brutos, eles são os dados que não passaram por essa análise prévia da ANA. Em geral, das informações que eu tenho aqui no Tocantins, nós temos dados consistidos até 2006. A partir de 2006, a maioria dos dados são brutos. Na quarta coluna que nós temos máxima, nós temos os valores das precipitações máximas em milímetros. Nós temos os valores das precipitações totais em milímetros. E nos campos de chuva 01, 02, 03 são justamente os dias do mês em que foram analisados. Então, em cada dia do mês, nós temos os valores de precipitação.
Não é assim que funciona. Então, nosso projeto que vai valer a nota da nossa provinha 1, muito provavelmente aí, como é que vai funcionar? Eu vou dividir os senhores em grupos de 2 alunos e vocês vão fazer encontros virtuais uns com outros, aí desse jeito que nós estamos falando pelo WhatsApp, Google Hangouts, e fazer o download das estações pluviométricas de municípios aqui do estado. E o que é que nós vamos obter? As precipitações médias dos municípios do Tocantins. Cada dupla vai escolher um município, não pode repetir. E esse trabalho vai ser o mesmo trabalho para o turno matutino e para o turno noturno. Então, assim, não pode repetir. Se uma dupla escolher um, outra dupla escolher outro. Eu vou mandar nos nossos grupos uma planilha com a lista e cada grupo de 2 alunos vai colocar o nome lá, vai colocar o município que escolheu, não pode repetir o município, são 2 alunos. Vamos fazer os downloads, vou ensinar para vocês nos próximos dias como é que se faz os downloads das estações pluviométricas e vamos fazer um projetinho sobre o regime pluviométrico desses municípios. Então, esse projeto vai compor a nota da nossa avaliação 1. Para nós fecharmos a nossa aula de hoje, nós vamos fazer o cálculo da precipitação média. Então, como é que nós podemos fazer o cálculo da precipitação média? Nós temos basicamente 3 métodos de calcular as precipitações médias. Nós temos o cálculo pelo método da média aritmética, pelo método de Thiessen e pelo método das isoetas. O método da média aritmética é calculado através da média aritmética dos valores médios de precipitação. Então, é importante ressaltar que esse método ele é um método mais simplista, que ignora as variações geográficas da precipitação e ele pode ser aplicado em áreas planas, com variação gradual suave do gradiente pluviométrico. Como é que nós aplicamos esse método? É o método mais simples de aplicação. Eu já passei um material prévio para vocês. Nesse exemplo aqui, que eu tirei da apostila da Ana, que vocês já têm à disposição lá no portal, nós temos 4 postos pluviométricos, cada um com suas precipitações. É como se fosse 4 pluviômetros e em cada pluviômetro nós temos lá a quantidade de chuva naquele ponto. Pela média aritmética, eu faço o cálculo dessa média somando valores das precipitações de cada posto dividido pelo número de postos. Então, o posto de 66 milímetros, 50, 40, 44, divido pelo número de observações e tenho o valor da minha precipitação média. Esse é o método mais simplista, o método da média aritmética. Nós temos também o método de Thiessen, também conhecendo como o método dos polígonos ou o método dos vizinhos mais próximos. É um dos métodos mais utilizados. É possível aplicar esse método no ArcGIS, no QGIS, e eu vou ensinar como é que se aplica para vocês no futuro. Ele considera a precipitação, ele considera como se a distribuição espacial da chuva não uniforme, ou seja, pode ser que ocorra chuva com mais intensidade em uma região, em outras regiões chova menos. Então, ele considera a não uniformidade da distribuição espacial dos postos. Nesse método, é definida as áreas de influência de cada posto pluviométrico dentro da bacia hidrográfica. Então, como é que funciona? Vamos imaginar aqui o método de cálculo, uma bacia hipotética de 100 km². Também um exemplo lá da apostila da Ana. Nós temos aqui 5 postos de observação. E, primeiramente, são traçadas linhas que unem cada um dos postos. Então, nós traçamos linhas pretas aqui que ligam cada um dos postos. E depois de termos esses polígonos formados, nós traçamos linhas perpendiculares, ou seja, formando 90 graus com cada uma dessas linhazinhas pretas que foram formadas. As linhas vermelhas são as linhas perpendiculares e as linhas pretas são as linhas que foram formadas. Só um minutinho, vou adicionar um colega aqui, o Patrick, que está entrando no vídeo aula, e vou responder o chat. Ok.
João Marcos, essa questão de como é que nós vamos distribuir aí, nós vamos ver. Mandando no grupo, fazendo uma planilha, pode se deixar. Vamos ver aí direitinho como é que nós vamos nos distribuir. Eu acho que nós temos 139 municípios aí no Tocantins, nós não vamos ter tanto problema com isso, não. Mas essa distribuição a gente faz. Não vou escolher a dupla de vocês escolhem um parceiro aí por finalidade, colega que vocês têm mais finalidade. Nas próximas semanas nós só vamos fazer essa distribuição e escolher os municípios, mas isso aí nós vamos ver como é que nós nos adaptamos. Então, as linhas pretas são as linhas que nós ligamos e as vermelhas são as perpendiculares. Se vocês observarem aqui, ó, nas linhas vermelhas, elas formam certos polígonos, olha. Essas linhas vermelhas, elas viram os limites e cada polígono formado é uma área de interesse. Então, no exemplo aqui que nós tiramos, a área sobre o posto que tem 120 milímetros, aqui mais à direita, ele tem 15 quilômetros. A outra 70. A de 70 milímetros tem 40. Então, nós fazemos uma consideração com relação à área total e à precipitação. Então, veja bem, como é que nós fazemos o cálculo? A precipitação média pelo método de Thyssen é a soma das precipitações em cada posto vezes a área de influência de cada posto dividido pela área total. Então, o posto de 120 milímetros, que registrou chuva de 120 milímetros, atende uma área ou tem influência sobre uma área de 15 quilômetros. O posto de 70 por uma área. A soma de todas essas multiplicações, eu divido pela minha área total de observação, que é uma área de 100 metros. E aqui eu tenho uma chuva de 73 milímetros. Esse é um método mais preciso. E, por fim, o último método que nós temos é o método das isoietas, em que nós traçamos linhas. Esse é o método mais preciso dos três, em que nós traçamos linhas isócronas, ou seja, linhas em que naquele ponto o valor da precipitação é o mesmo. Sempre qualquer valor que esteja em cima daquela linha, ele tem o mesmo valor de precipitação. Então, nós traçamos linhas aqui, ó. Você pode ver 60, 60. Onde tiver em cima da linha, a precipitação mede 60. Esse método aqui é o método mais preciso. Também é possível utilizar esse método aqui nos GIS. Vou ensinar aos senhores como é que faz. Cada área de interessezinha aqui entre essas linhas é uma área de influência. Então, como é que se dá o processo de cálculo? A precipitação é a soma das precipitações médias dentro de cada zona dessa aqui, vezes a área da isolinha. Quanto que essa área abarca, dividido pela soma das áreas de cada isolinha. Beleza? Pessoal, a nossa aula de hoje, ela finaliza aqui. Na aula que vem, nós vamos estudar as séries históricas, como é que nós fazemos o preenchimento de falhas. Aí, antes de encerrar o vídeo, eu vou só deixar de gravar aqui, que eu vou disponibilizar essa aula para os outros colegas.